Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Alice do Azul Celeste Atelier e hoje eu trouxe um passo a passo muito pedido por vocês lá no meu Instagram, que é do nosso modelinho de porta-leitor digital. Na verdade, eu já trouxe 4 versões dessa mesma peça que eu vou mostrar melhor para vocês ali na mesa. O link para vocês adquirirem os moldes está aqui na descrição e antes de começar eu já peço para você se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e compartilhar com quem você acha que também iria gostar. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar como costurar um porta-leitor e 4 opções de fechamento. Aqui eu tenho um modelo com a aba e botão de imã. Já posicionei aqui o leitor no meio para vocês verem como que fica. A gente tem esse mesmo modelo com a aba e o fechamento em velcro. Esse daqui eu já fiz no material sublimado. A única diferença mesmo é o fechamento. E a gente tem também 2 modelos sem essa aba. Aqui a gente tem o fechamento com a lapela de sintético e botão de imã. E a gente tem também o modelo sem a aba e o fechamento com o elástico. Esses 2 modelinhos aqui eu fiz usando o tecido 100% algodão. Já esses outros 2 eu usei o painel sublimado, que é o tecido de poliéster sublimado e estruturado no nylon 600. Como eu sei que muita gente aqui não faz sublimação, eu resolvi fazer o passo a passo no tecido de algodão e ao longo desse vídeo eu fui mostrando a diferença na hora de confeccionar usando esses 2 materiais. Gente, antes de começar o passo a passo no tecido, eu vou mostrar para vocês aqui os moldes para fazer esse projeto. Aqui eu tenho os moldes E e o molde F. Esses 2 moldes, eles são referentes à parte externa da nossa peça, ou seja, vocês devem cortar no tecido principal. O molde E, ele está dividido em 2 partes. Aqui vocês vão precisar fazer a emenda desses 2 papéis. Aqui eu coloquei uma margem, tá? Não tá aparecendo aqui no vídeo, mas no arquivo vocês vão ver. E vocês devem cobrir totalmente essa margem que eu coloquei com a parte 2 do molde, tá? Aqui eu tô usando a fita dupla face, mas você pode usar a cola de papel ou um durex. Aqui a gente tem também o molde F, ele também é referente à parte externa, só que é do modelo que não tem a aba, tá? Aqui vocês vão fazer o fechamento com o elástico ou com a lapela de sintético. E aí, para fazer o risco dele, vocês vão posicionar sobre o tecido, riscar aqui ao redor, vão virar para o outro lado, espelhando esse molde e terminar de fazer o risco. Para a parte interna, a gente tem 4 recortes. A gente tem a parte A, B, C e D. A parte A é essa parte maior, onde vai ficar posicionado o bolso. A parte B é referente à parte central, onde o nosso aparelho vai ficar. A parte C é a parte da aba de fechamento. E lembrando que se você for trabalhar com um modelo sem a aba, você vai dispensar essa parte aqui do molde. E a parte D, ela é referente àquelas orelhinhas que vão manter o aparelho na posição. Então, para iniciar o passo a passo no tecido, a gente precisa preparar os recortes da parte interna. A parte D e a parte B, que são a parte central, e a parte das orelhinhas, elas precisam ser entreteladas, tá? Aqui eu estou usando uma entretela de gramatura 30, é uma entretela não tecida, tá? E aí eu vou usar o ferro de passar para poder fixar essa entretela no tecido. Já a parte A e a parte C, elas não precisam ser entreteladas, tá? Eu vou simplesmente cortar no tecido sem nenhum outro estruturador. Vou fazer então a colagem da minha entretela no tecido usando o ferro de passar. Aqui, ó, tanto o tecido quanto a entretela, eles estão cortados um pouquinho maiores do que o molde, tá? E depois de fazer essa colagem é que eu vou fazer o risco e cortar. Aqui para esse pedacinho menor, eu acho que facilita bastante cortar uma tira de tecido e uma tira de entretela, fazer a colagem e depois ir riscando e cortando, tá? Eu acho que facilita mais do que fazer um corte de tecido de entretela e ir fazendo um por um. Aqui também eu vou usar um tecido para cobrir aqui e proteger o meu ferro durante essa estruturação.
Agora, então, a gente pode riscar o nosso molde e cortar o tecido. Aqui eu tenho as partes que a gente já entretelou, tá? Que a gente vai fazer os cortes da parte B e da parte D 4 vezes. E aqui a parte A e a parte C, a gente vai cortar no tecido sem entretela mesmo, tá? A gente não vai colocar entretela nessas partes. Finalizei então todos os recortes. Agora, a gente vai começar a montagem da parte interna. A gente vai começar pela parte central, que são dessas partes aqui que estão entreteladas, tá? Essa parte maior, que é o molde B, e essas 4 partes pequenininhas que são do molde D. A gente vai reservar esses aqui que não tem entretela. E aqui a gente vai começar, ó, pegando esses quadradinhos menores, fazendo uma dobra, assim, na diagonal. Eu vou colocar aqui um clips na pontinha, igual eu fiz aqui nos outros dois. E aqui é interessante, ó, eu tô trabalhando com uma estampa que tem umas listras na horizontal. E eu quero manter esse padrão para as minhas orelhinhas. E aí, se eu faço essa dobra e encaixo ela aqui embaixo, ela não vai bater com a minha estampa do fundo. Então, é importante a gente já ir, ó, dobrando, colocando mais ou menos na posição para você saber que você precisa pespontar com a dobra feita assim. Se você não fizer isso daqui, pode ser que você pesponte errado e na hora que você for encaixar assim, algum fique com a estampa trocada, entendeu? Fica assim e o outro deitado. Então, eu já gosto de deixar tudo preparado assim, porque eu já pesponto certinho. Já fiz então aqui esse pesponto. Agora eu vou encaixar uma em cada cantinho. Aqui vou distribuir e vou passar uma costura de segurança prendendo essas orelhinhas nessa minha parte central. Já tô aqui com a parte central montada. Agora a gente vai começar a estruturação no TNT 150. Eu vou pegar aqui o meu TNT, tá? Ele tá cortado na medida um pouquinho maior do que a medida total da peça. E eu vou posicionar essa minha parte central aqui. Vou pegar também as partes C e a minha parte A e vou colocar aqui em cima do TNT. É só colocar mesmo pra gente ter uma ideia da posição em que essa parte central ela precisa ficar. Ó, ficaria mais ou menos aqui. Eu vou tirar essas outras aqui de tecido. E agora eu sei que eu preciso fixar essa minha parte central nessa posição do TNT. Eu vou usar aqui uma caneta e vou fazer alguns risquinhos aqui só para eu me posicionar mesmo, porque eu vou tirar essa parte central daqui. E aí, quando eu for colocar ela aqui de novo, eu não perder essa posição. Aqui atrás, eu vou passar, ou você pode passar a cola spray, tá? A cola spray que eu tenho usado muito aqui no ateliê é essa daqui, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o nome dela direitinho. Você pode usar a cola spray aqui, ou usar a fita dupla face, dessas de papelaria mesmo. Já prendi então aqui a minha parte central no TNT. Agora eu vou pegar aquelas outras duas partes, a parte A e a parte C, e vou costurar elas aqui nas laterais. Eu vou começar aqui pela minha parte C, que é a parte da aba. Vou posicionar direito com direito e vou passar aqui uma costura de um pé de máquina. Feita então essa costura aqui com um pé de máquina, eu vou rebater aqui esse meu tecido e aqui eu vou passar uma costura de pesponto. Em seguida eu vou pegar a minha parte A, que é essa aqui, a parte do tecido maior, e vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou passar aqui uma costura com um pé de máquina, em seguida eu vou rebater e passar uma costura de pesponto.
Já fiz então essas duas emendas e também passei essas duas costurinhas de pesponto. Agora eu vou terminar de prender no TNT esses dois recortes aqui de tecido. E aí para essa etapa eu gosto de usar um pouquinho de cola spray. O que eu faço? Eu viro aqui esse meu tecido para o avesso, tapo aqui com uma folha para proteger e não espirrar a cola aqui no meu tecido principal. Passo um pouquinho de cola spray aqui no TNT e colo aqui o tecido. Em seguida eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou posicionar aqui, proteger com papel, passo um pouquinho de cola spray e colo aqui o meu tecido. Em seguida eu vou passar uma costura de segurança aqui, terminando de prender ele no TNT. Já tenho então todos os recortes aqui no meu TNT e eu vou refilar aqui esse excesso. Finalizei então aqui a parte interna da nossa peça. Agora a gente vai começar a preparação da parte externa. Então para começar, eu tô aqui com o meu tecido principal e uma camada de nylon dublado. Tanto o nylon quanto o tecido, eles estão cortados um pouquinho maiores do que o molde. Eu vou colar esses dois materiais usando a cola spray. Vou passar um pouquinho de cola no nylon dublado e em seguida eu venho colando o tecido aqui em cima. Com a colagem feita, agora eu vou riscar aqui o molde do nosso porta-leitor. Eu vou usar o molde E, que é esse daqui que eu mostrei lá no começo, e vou fazer aqui a emenda dele. Eu passei um pedacinho de fita dupla face. E vou colar, ó, cobrindo essa margem que eu coloquei aqui nele. Fiz a emenda. Agora eu vou usar para riscar ele aqui no meu tecido. Aqui é importante a gente usar a direção aqui da letra do nosso molde como referência para a direção da estampa, tá? Porque se a gente cortar ele assim, ó, a estampa virada para cá e o molde virado para lá, não vai dar certo, porque a gente vai arredondar mais o cantinho da aba. Ele não é um molde simétrico. Já fiz então essa estruturação do tecido principal. Agora a gente vai para a primeira etapa do fechamento. Essa primeira etapa é a aplicação da parte fêmea do botão de imã ou a aplicação da parte macia do velcro na nossa peça. Para começar, olhando assim de cima o corpo da nossa peça no tecido principal, a gente percebe que tem dois cantos mais arredondados, que são esses daqui, e dois cantos menos arredondados. Esse mais arredondado é a parte da aba, tá? Então, essa primeira etapa do fechamento, que é a aplicação da parte fêmea do botão imantado ou da parte macia do velcro, a gente tem que fazer aqui, ó, onde os cantinhos são menos arredondados. E aí, usando o próprio gabarito do molde, eu já cheguei aqui na marcação, onde eu preciso fazer a aplicação da parte fêmea do botão. Aqui eu vou furar com um agulhão e fazer essa aplicação com um balancinho. Aqui, como é uma camada de material fina, que é o tecido no nylon dublado, eu gosto de dar uma reforçada aqui com uma camada de TNT 150. Ó. Eu vou fazer o furo aqui. Vou encaixar a parte fêmea do botão aqui na frente. Aqui atrás eu vou colocar essa camada de TNT. E vou encaixar aqui o meu rebite. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Agora eu vou lá no balancinho e vou fazer essas duas aplicações.
Para mostrar a aplicação da parte macia do velcro, eu vou usar esse modelo aqui que eu estou fazendo no tecido sublimado. Aqui eu tenho o gabardine estruturado no nylon 600 e aqui eu também coloquei uma camada de nylon dublado, da mesma maneira que eu fiz no tecido de algodão. Aqui na região que a gente vai colocar essa parte do velcro, eu vou marcar 2 centímetros dessa borda aqui menor para dentro. Em seguida eu vou marcar aqui o meio dessa linha que eu fiz. Então eu já fiz aqui um risco, 2 centímetros dessa borda menor para dentro e marquei também o meio dessa linha que eu fiz. Eu também já cortei aqui a parte macia do velcro e marquei também o meio aqui desse pedaço de velcro. Colei aqui atrás, ó, um pedacinho de fita dupla face. Eu vou tirar aqui o liner dessa fita e vou colar aqui, ó, rente a essa linha que eu fiz e encontrando essas duas marcações. Feito isso, eu vou lá para a máquina e vou passar aqui uma costura de pesponto ao redor desse recorte de velcro. Finalizei então a aplicação da parte macia do velcro. Ó, aqui é só passar um secador de cabelo depois que vai sair essa marca da caneta. Gente, para quem trabalha com sublimação, normalmente estrutura o tecido de poliéster no nylon 600, formando o painel sublimado, que é esse material aqui, ó. Quem me conhece já está acostumado a ver nos meus trabalhos, fica um material mais grossinho, e por isso ele dispensa o uso de outro estruturador. Então, para a parte interna no sublimado, é só você usar o painel, não precisa da entretela e nem do TNT. Então aqui eu já tenho as partes A, B, C e D cortadas, prontas para costurar. E a parte interna no painel sublimado fica assim, ó. Não tem entretela, nem TNT 150. É só ir posicionando direito com direito, faz a emenda, em seguida faz uma costura de pesponto. Agora que eu já tenho a minha parte interna preparada e a minha parte externa estruturada e também com a primeira etapa do fechamento, agora a gente já pode unir essas duas partes. Eu vou usar aqui a cola spray para me ajudar, tá? Eu vou passar um pouquinho de cola aqui no verso e vou colar aqui um no outro e em seguida eu vou passar uma costura de segurança. Feito isso, agora a gente já pode ir para a preparação do nosso bolsinho que vai ser aplicado aqui na parte interna. Gente, para a estruturação do nosso bolsinho, aqui eu estou usando o tecido de algodão, uma camada de nylon dublado, uma camada do TNT 150 e aqui o meu tecido de forro. Todos esses materiais eles estão cortados um pouquinho maiores do que o molde. Eu vou colar todas essas camadas com a cola spray. Em seguida eu vou riscar aqui o molde do bolso, passar uma costura de segurança e refilar o excesso de material. Para o sublimado, a diferença é que eu vou dispensar o uso do TNT, aqui eu tenho o painel sublimado, uma camada do nylon dublado e um tecido de forro. Aqui, por mais que eu esteja trabalhando com sublimado, eu estou usando aqui um tecido de tricoline para o forro, tá? Mas você também pode usar um tecido de poliéster sublimado sem o nylon 600. E aqui a diferença também é que eu não preciso riscar
o molde do meu bolso, porque o painel ele já está cortado no molde, tá? Então eu vou colar o painel no nylon, vou colar o nylon no tecido, passo a costura de segurança e vou refilar o excesso só do nylon e do tecido. Feita então a estruturação do bolsinho, agora eu vou fazer a aplicação do viés aqui na borda maior. Eu vou começar pelo avesso, aqui. Vou pegar o meu viés, colocar ele aqui na bordinha e passar uma costura prendendo aqui com um pé de máquina. Em seguida eu vou trazer esse viés aqui pro lado direito e vou rebater fazendo uma costura de pesponto e vou aproveitar também para aplicar aqui a minha etiqueta. Feita a aplicação aqui do viés na borda do bolso, eu vou posicionar ele aqui no corpo da nossa peça. Vou colocar alguns clipes e aí a gente já pode passar uma costura de segurança prendendo ele aqui. Prendendo o nosso bolsinho. Agora, eu já vou fazer a aplicação do viés aqui a toda a volta da nossa peça. Já fiz então a aplicação do viés a toda a volta. Agora a gente vai fazer a aplicação da parte macho do botão aqui na aba. Eu vou começar marcando 2,5 cm aqui dessa borda menor para dentro. E vou traçar 2 riscos aqui, mais ou menos na região onde eu vou aplicar essa parte macho do botão. Agora eu vou trazer essa parte maior aqui com o bolsinho para frente, como se eu estivesse fechando mesmo. Vou colocar um clips aqui na posição. E agora eu vou trazer essa minha aba aqui para frente. E olhando aqui embaixo, ó, eu vou marcar aonde eu devo aplicar a parte macho do botão. Ó. Eu vou marcar, ó, bem aonde eu acho que a parte macho vai encaixar direitinho aqui em cima. Chegando nesse ponto, eu vou furar aqui com um agulhão e fazer a aplicação. Finalizei então esse modelo com a aba e fechamento com o botão imantado. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer a aplicação da parte áspera do velcro aqui nessa aba também. Para fazer a aplicação da parte áspera do velcro vai ser basicamente a mesma coisa que a gente já fez aqui para a parte macia. A única diferença vai ser a medida
que a gente vai traçar a linha aqui nessa borda. Eu vou marcar 1,5 centímetros daqui dessa borda menor para dentro. Vou riscar com uma caneta que apaga com ferro e em seguida eu vou marcar o meio dessa linha. Aqui no meu pedacinho de velcro eu também já marquei o meio aqui. Aqui atrás eu também coloquei um pedacinho de fita dupla face. E agora eu vou colar esse velcro bem rente à linha que eu tracei. E posicionando marcação aqui do velcro, bem na marcação aqui dessa linha. Agora eu vou lá para a máquina e vou passar uma costura aqui a toda volta. Lembrando que aqui nesse caso você vai costurar aqui pelo lado de dentro e a linha que vai ficar aparente vai ser a linha da bobina aqui na aba. Então, o ponto da máquina ele tem que estar bem regulado. Uma dica também é usar uma agulha de espessura menor que fere menos o tecido, principalmente aqui um tecido de poliéster, que aí o acabamento vai ficar melhor. E fica assim nossa peça com o fechamento com o velcro. Então, esses foram nossos modelos com aba. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer essa mesma peça sem essa aba de fechamento, usando o elástico ou a lapela de sintético. Gente, agora para o modelo com fechamento em elástico ou lapela de sintético, a diferença é que a gente vai dispensar aquele recorte menor aqui, que seria a parte C lá do molde. Eu vou colocar aqui só a parte A, que seria a parte maior. Vou posicionar direito com direito, passo uma costura emendando aqui, rebato esse tecido e em seguida eu faço uma costura de pesponto. Depois de feito o pesponto, eu vou passar aqui uma costura de segurança a toda a volta e em seguida refilar esse excesso de TNT. Finalizei aqui então a parte interna. Esse modelinho eu vou fazer com fechamento em elástico e eu já deixei aqui preparado um bolsinho. E nesse caso aqui eu vou usar a manta acrílica para estruturar, tá? Eu não vou usar o nylon dublado, eu vou usar a manta. E aí agora eu vou riscar aqui o molde. Em seguida eu vou passar uma costura de segurança e depois refilar o excesso de tecido e de manta. Nesse caso aqui, a gente vai usar o molde F. Já fiz então a estruturação do meu tecido principal na manta acrílica, refilei aquele excesso e passei também um pouquinho de cola spray, porque agora a gente já pode colar aqui a parte externa na parte interna. Lembrando que esse modelo aqui eu vou colocar o fechamento com elástico, então eu não vou precisar colocar nenhum botão aqui antes de fazer essa união. Já posicionei aqui, agora eu vou lá na máquina e passar uma costura de segurança toda a volta. Já fiz então essa união da parte externa na minha parte interna, agora eu vou fazer a aplicação do bolsinho aqui no corpo. Já prendi aqui o meu bolsinho, agora a gente já pode fazer a aplicação do elástico. O elástico ele deve ficar nessa extremidade aqui, para quando ele estiver fechado, ó, ele fechar dessa maneira. Então é aqui que a gente vai colocar. Vou virar ele aqui para o lado do tecido principal. E aqui dessa borda menor para dentro, eu vou medir 3,5 centímetros. E aí eu já tenho a posição que eu preciso aplicar esse meu elástico. Eu vou dobrar ele ao meio, tendo cuidado aqui para não deixar ele torcido. Vou colocar aqui, ó, as duas pontinhas dele bem juntinhas. E vou passar uma costura de segurança prendendo ele aqui. Eu também gosto de passar um isqueiro para selar aqui essas pontinhas para evitar que ele desfie. E em seguida, eu já posso fazer todo o acabamento com viés a toda volta. E a nossa peça com fechamento em elástico fica assim, ó. Já finalizei o viés a toda volta. Esse é um modelo mais basiquinho, para quem não tem matriz ou não tem balancinha, é uma ótima opção.
Lembrando que aqui eu usei a manta acrílica para estruturar aqui o meu tecido externo, mas eu mantive o nylon dublado para fazer o bolsinho e não ficar uma camada muito grossa aqui. Então agora eu vou mostrar para vocês como fazer esse mesmo modelo sem a aba, mas agora com fechamento em lapela de sintético. Para mostrar esse modelo com fechamento em lapela de sintético, eu já deixei aqui adiantado algumas etapas. Já preparei o bolsinho dessa peça. Deixei a lapela de sintético pespontada. Aqui eu usei o nylon 60 para pespontar. Preparei também a minha parte interna. E a parte externa, ela também já está estruturada no nylon dublado, tá? Agora, antes de fazer a união dessa parte externa com a parte interna, eu preciso aplicar a parte fêmea do meu botão aqui nessa parte. Essa peça, ela deve abrir dessa maneira. Então, eu sei que a parte fêmea do meu botão deve ser aplicada aqui, desse meu lado direito. E aí, para saber a posição exata que eu devo aplicar, essa parte fêmea do botão, eu vou usar aqui o meu molde como gabarito. Agora que eu já apliquei a parte fêmea do meu botão de imã aqui, eu já posso unir a parte externa com a minha parte interna. Eu vou passar um pouquinho de cola spray, vou posicionar direitinho, passar uma costura de segurança a toda volta, prendendo aqui essas duas partes. Em seguida, eu já vou posicionar o meu bolsinho aqui e também vou prender ele aqui. Já fiz então a união da parte externa com a parte interna do nosso porta-leitor. Fiz a aplicação aqui do bolsinho. Agora, aqui do outro lado, do lado externo também, na borda oposta a que eu coloquei a parte fêmea do botão, eu vou posicionar a minha lapela centralizada aqui nessa borda. E com o direito do sintético, ó, que é a parte brilhosa, virada para o direito do tecido. Vou posicionar ela aqui e vou passar uma costurinha de segurança aqui para prender esse sintético. Prendi a minha lapela de sintético com uma costurinha de segurança aqui e agora eu posso fazer o acabamento com viés a toda a volta. Gente, então nosso último modelinho, que é esse daqui com fechamento com lapela, fica assim, ó. Pessoal, então esse foi o passo a passo de hoje. Lembrando que com o arquivo vocês vão poder costurar esses 4 modelos diferentes. Lá eu deixei também todas as sugestões de materiais que vocês podem usar, mas é claro que eu deixo apenas sugestões, vocês podem testar em outros materiais também. Eu espero que tenham gostado desse passo a passo e até a próxima!